بالعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, Insha'Allah Ta'ala, hoje vamos desviar um pouco o tema do jejum de Ramadã para um outro tema não menos importante que o jejum de Ramadã. É verdade que quando chega esta época do Ramadã, falamos mais sobre o Sawm, falamos mais sobre o jejum, as regras de jejum, mas também não é pecado nenhum desviarmos um pouco para irmos buscar temas relacionados com o Islã. Estimados irmãos, o nosso tema para hoje, e não houve nenhuma programação, se as coisas aconteceram ao mesmo tempo, foi apenas por uma mera coincidência. Apenas uma mera coincidência. É que o nosso tema hoje tem a ver com a mulher no Islã. Então coincidiu com esta data do 7 de abril. Mas não porque o tema tenha sido programado para coincidir com esta data. A mulher no Islã fala-se em qualquer momento. É verdade que quando chega esta data aqui, pronto, acontece aquilo que todos nós conhecemos. Mas no Corão Al-Karim, no Surat At-Tawbah, precisamente no versículo 71, Allah subhanahu wa ta'ala fala dos crentes, homens e mulheres, e aquilo que é a sua missão na vida. E diz, Bismillahirrahmanirrahim, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Os crentes e as crentes são protetores uns dos outros. Ba'duhum awliya'u ba'd. São protetores uns dos outros. Ya'muruna bil ma'ruf. Incentivam a prática do bem. Wa yanhauna 'anil munkar. Proíbem a prática do mal. Wa yuqimuna as-salata. Observam o salat. Wa yu'tuna az-zakata. Observam o zakat. Wa yuti'una Allah wa rasula. Obedecem a Allah e ao seu mensageiro. Depois Allah diz: Ulaika sayarhamuhumullah. Esses, Allah terá misericórdia por eles. Inna Allah azizun hakim. Allah é o poderoso, sapientíssimo. É interessante nós fazermos uma pequena reflexão em torno deste versículo 71 do Surat At-Tawbah. Primeiro, Allah diz wal-mu'minuna wal-mu'minat. Se Allah tivesse dito apenas wal-mu'minuna, naturalmente as mulheres também entrariam nisso. Mas Allah quis destacar os crentes homens e as crentes mulheres. Allah quis destacar a mulher para que todo mundo, para que todos os muçulmanos entendam
perfeitamente que Allah quis falar sobre as mulheres. A segunda questão, Allah não quis neste versículo que as mulheres estivessem atreladas ao homem. Não. As mulheres aqui não aparecem atreladas aos homens. Então, quando Allah destaca desta forma, simplesmente quer dizer que tanto homem como mulher, cada um deles tem uma personalidade, tem uma entidade independente do outro. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Estes são protetores uns dos outros. Protetores em que sentido? Significa que há uma complementaridade, porque eles desempenham a mesma função. Homem e mulher no Islã desempenham a mesma função. Temos as mesmas obrigações, temos os mesmos deveres e temos os mesmos direitos. Vejamos. Ya'muruna bil ma'ruf, incentivam a prática do bem. A prática do bem, estimados irmãos, significa tanto homem como mulher, ambos, do ponto de vista do Islã, devem se esforçar para espalhar o bem, para praticar o bem. O bem aqui referido é o bem-estar da própria sociedade. Significa que qualquer trabalho que visa garantir o bem-estar da comunidade, da sociedade, não é apenas tarefa do homem, é também tarefa da mulher. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, e proíbem a prática do mal. Qualquer que seja a atividade que o homem vai desenvolver para combater o mal dentro da comunidade, dentro da família, dentro da sociedade, também é tarefa da mulher. Ela, por imperativos deste versículo, tem a obrigação de fazer a sua parte. Como podem ver, não há coisa aqui deixada só para homens ou só para mulheres. Homens e mulheres têm as mesmas tarefas. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ, entramos já no campo religioso, no campo ritualístico. O salat que é praticado pelo homem, também a mulher deve praticar o salat. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, e tiram zakat. Eu queria parar um pouco aqui, estimados irmãos, nesta questão do zakat. Quando é que uma pessoa tira zakat? Você, para tirar zakat, precisa ter niswab. Niswab é o quinhão. E deste niswab, se forem valores monetários, tiras 2,5%. Agora, como é que vais ter niswab sem trabalhar? Porque no zakat tira-se do lucro, do rendimento. Se atinge o niswab, então são 2,5%, né? 2,5% tiras do zakat. E isso que tiras do zakat é o resultado do seu trabalho. Se alguém está a fazer negócio e obtém lucros, né, qualquer que seja um negócio, desde que seja lícito, obtém lucros, então dos seus lucros tens que tirar zakat. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, nunca nenhum álimo, ninguém disse que a mulher tem a obrigação de tirar zakat daquilo que recebe, do sustento que recebe do marido. Aquilo que o marido dá para o sustento da casa, a mulher não tira zakat disso. Mas então, o versículo está a dizer que homens e mulheres observam o salat e tiram zakat. Como é que o homem tira zakat? Já sabemos, trabalhando, obtendo lucros, tira zakat. Então a mulher como é que vai tirar zakat?
Então, este versículo entende-se aqui que a mulher, quer dizer, subentende-se aqui deste versículo que a mulher também tem o direito de trabalhar, administrar os seus negócios para ganhar lucros e lhe permitam tirar o zakat. Este versículo rebate completamente a ideia daqueles que defendem que a mulher não pode trabalhar e que o trabalho dela é haram. Porque perguntamos, o versículo está a dizer que ela tem que tirar zakat. Vai tirar zakat de onde, se ela não trabalha? Vai tirar do sustento que recebe do marido? Nenhum álimo disse isso, que a mulher tem que tirar zakat daquilo que recebe, do sustento que recebe do marido. Logo, tem que trabalhar como o homem trabalha. Estão a ver, estimados irmãos, deveres e direitos iguais aqui, entre homem e mulher, no Islã. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, e obedecem a Allah e ao seu mensageiro. A obediência de Allah não tem um campo restrito. Toda a sua vida deve ser transformada em obediência a Allah, e a mulher tem que fazer também o mesmo. Então, estimados irmãos, não é verdade que a mulher no Islã tem que ser marginalizada. Se nós sairmos deste versículo para olharmos para a prática, a maneira como os companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam compreenderam este versículo e a maneira como o Nabi sallallahu alayhi wasallam deu exemplos claros de como a mulher deve participar, vamos encontrar durante o período de Meca, em que o Nabi alayhi salatu wassalam viveu 13 anos, e o período de Medina 10 anos, o Nabi alayhi salatu wassalam criou uma sociedade em que a mulher era um elemento fundamental na criação, na construção dessa sociedade, no seu progresso, no seu desenvolvimento. A mulher estava lado a lado com o homem a trabalhar. É verdade que ela tem suas obrigações para com a família, sim. Agora, de onde é que veio esta história de que o Islã humilha a mulher? De que o Islã oprime a mulher? De que o homem é melhor que a mulher? De que o homem tem a tutela sobre a mulher? De onde é que veio isto? E que o Ocidente andou a propagar aí de um lado para o outro? Tanto que até as nossas irmãs muçulmanas acabaram caindo vítimas dessa propaganda enganosa, pensando que esta religião, que é misericórdia, é injusta para com a mulher. De onde é que foram buscar? Às vezes o problema está na maneira como nós interpretamos as coisas. E isto vai nos levar para o versículo 34 do Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, no relacionamento entre o homem e mulher, no casamento, Allah diz: Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Este versículo, em poucas palavras, está a dizer o seguinte: Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Os homens são qawwamuna sobre as mulheres. A palavra qawwam deriva do termo qayyimun. E o que é que significa qayyimun? Qayyimun é todo aquele que toma conta e a gestão de uma coisa, ou de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas. Por exemplo, numa empresa tem um chefe, este é qayyimun. Num estado tem o chefe do estado, é qayyimun. Numa casa tem o chefe de família,
este é qayyimun. Então, a palavra qayyimun é todo aquele que está à frente de uma coisa ou à frente de pessoas e que ele faz a gestão daquelas pessoas, a gestão do interesse daquelas pessoas. Este é qayyimun. E o seu plural é qawwam. É por esta razão que Allah diz: ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa. Os homens têm a tutela conjugal sobre as mulheres. Numa família, se formos a escolher o chefe de família, neste caso é o homem. Por quê? Por que não aparecem as mulheres? Aparece o homem. Então Allah diz: bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Foi aqui onde nós cometemos o erro. Por aquilo que Allah preferiu uns contra os outros. Então traduzimos a palavra faddala por preferência. Se voltarem para os livros de tafsir, a interpretação de muita gente, quando vai traduzir a palavra faddala, diz preferência. Logo, o homem é preferido perante Allah em relação à mulher. Então foi escolhido. Logo, isto mostra que o homem é melhor que a mulher. E depois aí vão buscar hadiths a justificarem este posicionamento. Como, por exemplo, a mulher no período menstrual para de fazer salat, para de jejuar. Mas quando termina o período menstrual, ela retoma os seus salats, mas não paga aqueles salats que não fez durante o período menstrual. No caso do jejum, ela paga. Se passou 7 dias no seu período menstrual, parou de jejuar, depois do Ramadã, ela vai repor aqueles 7 dias. Então dizem assim, estão a ver? O homem não faz isso, o homem não tem essa coisa de período menstrual. Então ele é melhor que a mulher. E depois, a mulher é muito mais sensível. A sensibilidade dela supera a razão. Enquanto que no homem, a razão supera a sua sensibilidade. Então, ele é superior em relação à mulher. Então, traduziram a palavra faddala por superioridade. E para justificar essa superioridade, foram buscar elementos que até a própria mulher não tem nada a ver com isso. Não tem escolha. Allah é que fez. O período menstrual não foi a mulher que escolheu. Allah é que escolheu. É um momento de purificação do organismo. O fato de ela ser mais sensível em relação ao homem não é escolha dela. Apesar de que também não é verdade dizer que qualquer homem tem a razão mais do que a sensibilidade. Há mulheres mais racionais que homens. E há homens mais sensíveis que mulheres. Então não podemos usar esses argumentos. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, se quisesse, criava-nos todos homens, ou criava-nos todos mulheres. Mas quando criou homem e mulher, queria nos dizer que ele criou 2 seres diferentes. Embora sejam seres da mesma essência, não é? Da mesma natureza, têm mesmos direitos, têm mesmos deveres. Mas há particularidades. Há particularidades. Então, Allah queria nos dizer que a missão do homem, a função do homem e a missão da mulher, nenhuma destas missões fica completa sem a complementaridade do outro. Então, são missões que se complementam. Homem e mulher, do ponto de vista do Islã, se complementam. Ninguém se sobrepõe ao outro.
Então, al-qiwama, que é a questão da gestão da família, não é? Esta tutela conjugal que Allah entregou, confiou nas mãos do homem, não faz do homem um ser superior em relação à mulher. Não faz do homem um ser superior em relação à mulher, e nem a mulher se sente inferior porque não lhe foi entregue essa gestão. Mas de uma ou de outra maneira ela comparticipa. Estimados irmãos, o que é que estamos a tentar aqui explicar? Estamos a dizer que o Sol é um astro, a Lua também é um astro. O fato do Sol ser mais brilhante que a Lua não faz perder a Lua a sua qualidade de astro, porque cada um, na sua função, ele é melhor naquilo para o qual foi preparado para fazer. Se o Sol durante o dia brilha mais que a Lua, à noite a Lua brilha mais que o Sol. Cada um na sua área. Meus estimados irmãos, então, a partir do momento em que nós cometemos injustiças, e injustiça na igualdade entre o homem e mulher acontece quando nós olhamos para os dois como a mesma coisa, sem olhar para as especificidades, sem olhar para as particularidades. Estimados irmãos, num sítio onde tem um muro, aparece alguém, uma pessoa muito alta, ele só de ficar de pé consegue, o muro termina ali aqui, no pescoço, então consegue ver lá do outro lado. E aparece uma criança, que nem a cabeça chega no topo do muro. E você está a distribuir caixas, onde eles podem subir para poder ver lá do outro lado. Você quer fazer justiça, igualdade. Então vais oferecer a cada um deles uma caixa. Se você dá a uma criança uma caixa, ainda continua a não poder ver do outro lado. Mas este alto aqui nem precisa de caixa, porque ele, pela altura dele, já consegue ver do outro lado. Quer dizer, o que tu chamas de igualdade é que deixa cada um deles uma caixa, não é? Esta justiça, aliás, esta igualdade não é justa. O que seria justo? Era pegar nas duas caixas, entregar à criança. Este aqui fica sem caixa, porque ele não precisa de caixa. Ele mesmo sem caixa já consegue ver. A criança com duas caixas consegue subir, então vê do outro lado também. Isso é que é uma igualdade justa. Foi o que o Islã fez. Agora nós, quando queremos estabelecer igualdade entre o homem e mulher, temos como termômetro de medição dessa igualdade o próprio homem. Então a mulher só vai se sentir respeitada se ela for igual ao homem. Isso não é igualdade, é injustiça. Porque você não respeitou as particularidades, as especificidades da mulher. Ela é um ser igual ao homem, sim, mas de naturezas diferentes. Então, nós queremos igualdade entre homem e mulher, mas que seja uma igualdade justa, que não deixa de fora as especificidades, as particularidades, as singularidades. Isso é que é uma igualdade justa, foi isso que o Islã fez. É neste contexto de igualdade justa que podemos perceber aquilo que algumas pessoas usam para combater o Islã na questão da herança, quando Allah diz: Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hazzil unthayayn. Allah vos aconselha em relação aos vossos filhos, na herança, na divisão da herança, lidhakar, para o filho varão, recebe o dobro daquilo que duas meninas recebem.
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Então aí as pessoas dizem, estão a ver, isto é uma injustiça. Por que o homem recebe mais do que a mulher na herança? Meu irmão, os bens que te chegam por via da herança não são bens que vocês trabalharam para adquirir. Alguém trabalhou para adquirir esses bens. Esse é vosso pai, já morreu. Deixou esses bens. Na divisão desses bens, que vocês não trabalharam para adquirir, então Allah, ao dividir essa herança, deu 100% ao homem e deu 50% à mulher. Por quê? Porque depois há obrigações. A mulher que recebe 50%, ela não tem obrigações de sustentar a casa, o marido é quem sustenta. Se aparece alguém para casar, ela não tem que pagar o mahar, o homem que vem casar com ela é que paga o mahar. Ela não tem que preparar a casa conjugal, o marido é quem prepara isso. Ela tem direito a uma habitação, quem prepara é o marido. Quer dizer, você com os seus 100% acabas gastando, não consegues comprar nenhuma camisa para ti. E ela com os 50% o que é que vai fazer? Guarda. E depois ainda recebe do marido. Então Allah escolhe, este que tem mais encargos, vou lhe dar mais para lhe ajudar. E se por acaso ela não casar, a menina, o pai já morreu, que sustentava a filha, ela ainda não casou. Você que é um homem, casaste, não interessa. Ela não pode passar mal na presença do irmão por obrigação religiosa. O irmão tem a obrigação e o dever de sustentar a irmã, não o contrário. Estamos a falar de quê? De igualdade justa. Então, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa", aliás, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa", que os homens tomam a gestão da própria família, não estava a dizer que a mulher perde a sua personalidade, perde a sua singularidade perante este homem. O que acontece nas nossas sociedades é que o homem usa mal esse poder. Começa a se sentir superior, usa muito mal esse poder. E a mulher sente-se injustiçada. Isso é que traz problemas. E as pessoas começam a acusar o Islã por causa do comportamento de certos muçulmanos. Só para poderem perceber o quão o Islã respeita a personalidade da mulher como um ser independente do homem, até no nikah, a mulher não tem a obrigação de adotar o apelido do marido. Estimados irmãos, é preciso entender as coisas de onde é que vem. Esta coisa de adotar o apelido do marido, de lá de onde vem, tinha um significado. Vão revisitar isso nas civilizações gregas e romanas, não é? Naquelas culturas antigas. A mulher era simplesmente uma propriedade. E como marca, a marca que fazia sentir essa propriedade de que esta mulher é propriedade do homem, tinha que adotar esse apelido. Quer dizer, vamos supor que agora uma mulher, um exemplo só, vamos supor que chama-se Maria Alberto. O pai dela é Alberto. O senhor Alberto já morreu ou ainda está vivo, mas a filha já casou. Casou com João Fernandes. Fernandes é o apelido do João, que casa com a Maria. A Maria depois deixa o apelido do pai, adota o apelido do marido. Fica Maria Fernandes. Viveram juntos 2, 3, 4 anos, houve desavenças, separaram-se. Então ela vai casar com Antônio Manuel. Deixou Fernandes, passou a ser Maria Manuel. O que é isto?
O apelido identifica a família. Cada um de nós tem o direito de usar e usufruir do apelido da sua família. Qual é a família desta senhora? Ninguém sabe. Porque ela passa de apelido para apelido. O Islã diz que não. Mantenha o apelido da sua família. Porque este homem é um passageiro. Hoje está consigo, amanhã pode ir embora. E tu vais perder o apelido da sua família, por quê? É por isso que no Islã não há isso da mulher adotar o apelido. Ela tem que contar com a sua marca da família. Esta é a família fulana. São direitos que Allah deu à mulher. No tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, apareceu uma mulher a queixar-se. Disse: Ya Rasulallah, inna abi zawajani min ibni akhihi liyarfa'a bi khasisata. Ya Rasulallah, o meu pai fez-me casar contra a minha vontade. Fez-me casar com o sobrinho dele, o meu primo. Liyarfa'a bi khasisata, para através de mim elevar o seu sobrinho. Esta mulher sentiu-se injustiçada pelo próprio pai e foi queixar-se junto do Nabi alayhi salatu wassalam. Ya Rasulallah, meu pai não me consultou, fez-me casar com o sobrinho dele. O Nabi alayhi salatu wassalam não fez mais nada, mandou chamar o pai. Se espera, mandou chamar o pai. Perguntou-lhe: fizeste casar sua filha contra a vontade dela? Ele disse que sim, ó mensageiro de Allah. O Nabi alayhi salatu wassalam simplesmente anulou aquele nikah. Mas a senhora, a filha neste caso, disse: Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, qad qabiltu sani'a abi, eu aceito o procedimento do meu pai, aceito esse casamento. O que aconteceu? Então, se aceitas o casamento, por que vieste queixar? Diz que, Ya Rasulallah, eu só queria que o meu pai soubesse, e outros pais também, que eles não têm o direito de nos obrigarem a casar com quem nós não queremos. A partir deste incidente e deste hadith, os álimos então perceberam que, afinal, a regra no Islã é que o casamento não se realiza sem autorização do pai. Mas o pai não emite a sua autorização sem ouvir o consentimento da filha. Então, o pai tem apenas o direito de impedir o casamento no caso em que sabe perfeitamente que o homem que vai casar com a filha não é compatível. E a compatibilidade no Islã não se verifica em termos financeiros, se ele é rico, se é branco, se é negro, se vive no campo, vive na cidade. Não é assim. A compatibilidade, o Nabi alayhi salatu wassalam explicou. Disse: Idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Se vos aparecer um homem cujo dine, religião e comportamento vocês apreciam, façam-no casar. Illa taf'alu, se não fizerem dessa forma, takum fitnatun fil ardu wa fasadun kabir. Então haverá muita corrupção na terra. Então, se aparece um homem quer pedir a mão de minha filha, olho para ele, não consigo ver a cor da pele porque está cheio de tatuagens, cheio de ferros no corpo. Cabelo corte de tigela. Aí vou dizer, meu irmão, desculpa lá, eu não sei de onde é que vens, o que é que isso significa, não é? Mas minha filha não casa com pessoa assim. Aí, como pai, tenho o direito de impedir esse casamento. A minha filha está a trazer um alcoólatra. Aí tenho o direito de impedir esse casamento. Filha, não pode casar. Este tipo de gente dá um passo para frente, dois para trás. Não consegue andar, como é que vai tratar-te? Um homem que é agressivo, gosta muito de bater nas mulheres, pequena coisa, tudo, agressividade.
Aí sim, o pai pode intervir, dizer que não aceita. E o Sharia está do lado dele. Agora dizer que não, minha filha não pode casar com aquele porque eu não gosto dele. Está bem. O não gostar dele tem que ter alguma razão. Tem que ter alguma razão. Não, eu só simplesmente não fui com a cara dele. Não está a apresentar argumento nenhum. Aí sim, aí a comunidade então vai dizer, olha senhora, realmente tu não és obrigado a ir com a cara dele. Também não vai casar contigo. Eu com sua filha. Deixa eles fazer a nikah. Então, estimados irmãos, nós queríamos trazer isto para dizer que no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, a mulher participou lado a lado com o homem em todos os assuntos, mas entretanto respeitaram aquelas particularidades, aquelas singularidades da mulher, porque essa coisa de igualdade sem olhar para a justiça, atenção, houve no passado, quando começou essa coisa de igualdade, homem, mulher, tudo, então a senhora estava num comício e lá ouviu o dirigente a falar de igualdade, muito bonito, homens e mulheres, a partir de hoje a senhora então está a vir satisfeita, agora somos iguais, nós e os homens. Está a passar em frente de um armazém onde encontrou estivadores que estavam a descarregar sacos do caminhão para o armazém. Aqueles homens são robustos. Saco de 50 quilos, carrega, lança, o outro recebe. A senhora diz que, olha, meus irmãos, a partir de hoje nós somos todos iguais. Eu também quero ajudar. Senhora, aquilo ali é um discurso político. Senhora, não aguenta isto. Não somos iguais. Lá alguém disse que lhe entreguem lá o saco de 50 quilos. Não lançaram como faziam para os outros. Só entregaram-lhe. A senhora, quando pegou, ela e o saco foram para o chão. É isso que nós estávamos a dizer. Então, você não vai subcarregar a mulher acima daquilo que ela pode fazer. Não pode. Essa igualdade não é justa. Não é. Estimados irmãos, as mulheres no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, infelizmente nós não temos o hábito de falarmos muito e trazermos exemplos de mulheres, dos sahabas, que fizeram coisas maravilhosas, fizeram coisas extraordinárias, tudo em prol desta religião, em prol da nova sociedade que estava a nascer. Aisha radiyallahu anha, apesar da sua idade, mas foi uma grande professora que ensinou muitos companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam. Estimados irmãos, vocês sabem que hoje quando há um falecimento e as pessoas começam a chorar, há uma máxima que dizem, que olha, não, para de chorar, sabes por quê? Porque o Mayyit é castigado pelo choro dos seus familiares. E depois vão buscar hadith de Abu Huraira. E Abu Huraira realmente narrou esse hadith. E disse, إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. O Mayyit é castigado no cabre por causa do choro dos seus familiares. Então as pessoas usam este hadith. E este hadith avançou. Aisha radiyallahu anha, quando viu este hadith, disse, Yarhamullahu Aba Abdirrahman, que Allah tenha misericórdia de Abu Abdirrahman, referia-se ao Abu Huraira. Não é isso que o Nabi alayhi salatu wassalam disse. O que ele disse? Diz que o Nabi estava a contar que os judeus, eles tinham vizinhos, judeus de Medina, ouviam também, eram pessoas que tinham religião, conheciam esses assuntos todos. Olha, os judeus dizem que o Mayyit é castigado pelo choro dos seus familiares. Coincidiu, Abu Huraira estava a vir e não ouviu a primeira parte do hadith, ele só narrou aquela parte que ele ouviu. Mas a Aisha corrigiu este hadith. Qual foi o argumento de Aisha para corrigir o hadith? Diz como é que Allah vai castigar o Mayyit pelo choro dos seus familiares, se é o próprio Allah que diz وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, ninguém será condenado pelo pecado do outro. Ele já morreu, está ali, você cá fora que está a chorar. Como é que Allah vai castigar este porque o outro está a chorar? Os álimos depois explicaram,
sim, o mayit é castigado pelo choro dos que estão vivos se ele tiver deixado uma recomendação. Quando eu morrer, por favor, gritarem aqui, chorarem. Se deixou essa recomendação, olha, quando eu morrer, tem que vir ali na minha campa, tem que entornar bebida alcoólica, tem que fazer isto, coisas que o Islã proibiu. Aí sim. Você deixou essa recomendação. Mas caso contrário, não. Então, a mulher trabalhou. Estimados irmãos, só para terminarmos, e porque dizia que este tema vem coincidir com a data que está a se comemorar hoje, dia 7 de abril, é estranho ver uma coisa. Às vezes nós perguntamos, olha, esta luta toda, quando chega esta data, capulana, sabe o que é que acontece em Lixinga? Uma vez nós estivemos a trabalhar em Lixinga. Trabalhamos com as autoridades da justiça, tudo, então perguntávamos ali a alguns magistrados, olha, qual é o momento de pico onde vocês recebem mais casos de violência doméstica? Eles não hesitaram. Um dos magistrados estava ali e disse-nos logo, no dia 8 de abril. Dia 8 de abril? Sim. É o momento que nós recebemos mais casos quentes de violência doméstica. Mas qual é o segredo do 8 de abril? Ele disse, olha, é o seguinte, ai do homem que não comprar capulana no dia 7 de abril, leva porrada em casa. Allahu Akbar. É verdade isso? É verdade. Violência doméstica da mulher contra o homem. Então, dia 8 estão ali, estão todos nas esquadras a meterem queixa. Nós perguntávamos, mas temos aqui algumas irmãs, explica-me lá. Será que Josina Machel recebeu capulana? Não. Talvez muita gente não sabe que esta senhora, por causa da sua intervenção, tanto que ela até abriu um orfanato para acolher órfãos em Nangade, em Cabo Delgado. Era momento de guerra. Aquelas crianças que perdiam seus pais, ela juntava naquele orfanato para receberem toda a assistência. Participou na criação deste centro infantil em Nangade, em Cabo Delgado. E estas que recebem capulanas, o que é que fizeram? Se voltarmos para o tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, vamos ver que as mulheres deixaram um legado. Não deixaram um legado de maquiagem, cabelo artificial, não. Deixaram um legado de trabalho em prol da comunidade, em prol da sociedade. E eu acho que é desta forma que a mulher pode participar, não é? E honrar a sua data no Islã. É preciso que os homens entendam que a mulher tem espaço, aquele espaço que Allah lhe deu, para ela, dentro da sua convicção religiosa, trabalhar em prol da sua sociedade, em prol da sua comunidade, possa fazer. E ela tem que fazer isso. Tem que fazer. Hoje, se nós queremos desenvolver qualquer sociedade, é através do conhecimento. A mulher deve estudar. Deve estudar. Assim como o homem que atinge patamares, ela também deve atingir patamares. E no mundo dos negócios deve estar. É verdade que ela tem a sua tarefa dentro da sua casa também. É triste ver que algumas pessoas, quando querem falar mais do taqwa, diz que as melhores mulheres foram aquelas mulheres que viveram no passado, no tempo dos sahabas. Porque naquele tempo a mulher só saía 3 vezes. Estava sempre dentro de sua casa. Porque Allah diz, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, e mantenham-se dentro de vossas casas. Só saía 3 vezes. E perguntamos, quais são essas vezes que ela saía? Diz que a primeira vez, quando saía do ventre materno para este dunya. A segunda vez, saía da casa dos pais para a casa do seu marido. E a terceira e a última vez, da casa do marido para o seu cabre, morta, para ser enterrada. Estimados irmãos, isto é bonito, mas infelizmente nunca aconteceu.
nem no tempo do Nabi, nem no tempo dos Sahabas, nem no tempo dos Tabi'in, nem no tempo dos Tabi'in, isso nunca aconteceu. Porque a mulher conhecia o seu dini e ela sabia que tinha obrigações também, não apenas dentro da sua casa, mas também para com a sua comunidade, com a sua sociedade, e participava. Umar ibn al-Khattab nomeou em Medina, vejam só, nós pensamos que os vereadores surgem hoje. No tempo de Umar, ele nomeou uma senhora que era vereadora do mercado, para ver a justiça na balança, tudo isso. Nomeou uma senhora. Então, não é verdade que ela só saía 3 vezes. Porque se Allah quisesse que a mulher ficasse fechada em casa, não saísse, revelava um versículo a dizer isso, mas ele não revelou. Disse assim: Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadin min an-nisa, in ittaqaytunna, fala takhda'na bil qawl, fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Ó mulheres do profeta, vocês não são iguais a outras mulheres. In ittaqaytunna, se temerdes a Allah, fala takhda'na bil qawl, então não devem usar uma linguagem atrativa, uma linguagem sedutora. Esse aqui é o termo correto. Não devem usar uma linguagem sedutora quando estão a falar com estranhos. Para quê? فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض. Para aquele que tem doença no coração, possa já desmoronar na vossa presença. Estimados irmãos, Allah está a proibir o quê? Que a mulher não pode usar uma linguagem sedutora. Não disse que não devia falar. E hoje você vai encontrar pessoas que dizem que a mulher não pode falar porque a voz dela só é nudez. Não, disse para não falar, disse para não usar uma linguagem sedutora. Minha irmã, onde é que é o hospital aqui? Ela pode muito ao hospital, vais para aquela esquina ali, viras, já estás no hospital. Já está. Agora, onde é que é o hospital? Ah, hospital. Mas leva lá meu contacto. Isso não tem nada a ver com a indicação do hospital. Não tem nada a ver. Como aconteceu com um senhor, apanhou uma senhora, estava a chorar numa campa, acabava de perder o marido, ela a chorar tanto, então o outro disse que essa senhora amava muito o marido, o outro disse que, cuidado, eu vou te provar agora, cuidado. Então chegaram ali perto, disse, essa senhora, do jeito que é bonita, jovem, perdeu o marido, se eu soubesse onde ela vive, não pensava nem 2 vezes. E a senhora está a ouvir estas palavras. E ela começa logo ali a chorar: meu marido, como que tu me deixas sozinha? Deixaste-me sozinha no bairro tal, casa número tal. Já está a dar o endereço todo. É este tipo de linguagem que a mulher não deve usar com homens estranhos. É o que o Corão estava a dizer, para que ela não pode fazer isso. Estimados irmãos, nós vamos parar por aqui. O tempo já nos fugiu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.